Afinal, por que algumas pessoas conseguem ver espíritos e outras não? Sensibilidade, mediunidade, não se sabe. Mas aqui vão 3 relatos de caminhoneiros que vão te impressionar. Não deixe de fazer sua inscrição e ativar o sininho para receber novos conteúdos. Deixe um comentário do que achou do relato. Vamos a eles. Eu trabalho há mais de 20 anos como transportador de cargas pesadas e, graças a Deus, ganho meu pão e o da minha família como motorista de caminhão. E graças a esse trabalho, conheço boa parte do território brasileiro. Fazem exatos 10 anos. Me lembro a data exata, 15 de setembro de 2014. Eu estava numa viagem que já durava 5 horas e já estávamos nos aproximando e logo estaria na cidade de entrega da mercadoria. Eu transportava materiais de construção nessa ocasião. Eu viajava à noite e a rodovia estava praticamente vazia. Nesse trajeto, a alguns quilômetros da entrada do município de Pedro Canário, no Espírito Santo. Dificilmente eu viajava só. Meu ajudante e amigo dormia no fundo da boleia. Ele tinha me pedido que eu avisasse quando estivéssemos perto da cidade. E foi o que eu fiz, e eu chamei. Ele se sentou no banco do passageiro. Mas a uns 10 metros adiante, iam 2 pessoas andando no acostamento, que pareciam andarilhos, e eram muito altos, caminhavam lado a lado e bem devagar. Eles usavam roupas muito velhas, na verdade, esfarrapadas, e tinham uma espécie de saco preto nas costas. Foi o que eu pensei. O meu amigo disse que ia fazer uma brincadeira, mas não me disse qual. Ele abriu a janela do caminhão e gritou alguns insultos contra os 2. Naquela hora, eu fiquei surpreso com a sua atitude. Eu mesmo nem entendi o motivo dele fazer isso. Ele não era dado a essas coisas. Talvez ele quisesse chamar a atenção. Não quero desculpá-lo. Então, de repente, quanto à decisão dele fazer essa grosseria, os 2 homens se viraram e olharam para ele. Quando meu amigo olhou para mim, seu rosto estava pálido e seus lábios não tinham cor. Ele balbuciou umas palavras incompreensíveis. Só deu para entender a palavra cor. Mas eu não vi motivo algum para pisar no acelerador. Eu já ia a tal velocidade permitida e segura. Ele estava descontrolado, gritando e olhando para trás. Desse jeito, eu comecei a ficar muito nervoso, perguntando a ele o que estava acontecendo. Mas ele só falava: corre, corre. E foi quando eu senti e ouvi um barulho e um baque no fundo da carroceria do caminhão. E olhei pelo espelho retrovisor e vi uma coisa andando pela carroceria. Era um daqueles homens que eu vi andando pelo acostamento. Mas eles não eram homens comuns. Aquilo não tinha rosto, não tinha os olhos, nem o nariz, nem a boca. O rosto era apenas uma moldura vazia. E os 2 caminhavam livremente em cima da carroceria, se movimentando sem dificuldade, o que para mim era impossível para uma pessoa comum, pois o caminhão estava a uma velocidade mediana. Ficar de pé naquela velocidade já era difícil. Eles não só se equilibravam, como andavam muito rápidos. E gritei para o meu amigo, perguntando o que era aquela coisa. Mas ele só falava palavras incoerentes. Eu estava ficando apavorado e temendo por mim e por ele. O meu corpo todo tremia, mas extremamente intrigado e movido pela curiosidade, pensei em parar e ver do que se tratava de perto. E comecei a desacelerar aos poucos.
O meu amigo começou a gritar que eu estava ficando louco e que se eu fizesse isso é que íamos morrer. E olhei novamente pelo espelho retrovisor e percebi. Enquanto eles se falavam, pude ver melhor que tinham tumores gigantescos presos às suas costas, entre a cor marrom e preta. Tal coisa eu jamais vou me esquecer. E, para minha surpresa, eram tão magros que não era possível aquelas coisas serem humanas. Mas o que mais intrigava era a falta de um rosto. Como eles enxergavam seus olhos? Pensei, tomado de assombro, e o medo voltou a tomar conta de mim e voltei a acelerar. Naquele instante, eu tive a certeza que não íamos escapar com vida da fúria daquelas criaturas. E foi quando olhei pelo canto do olho e vi que um deles estava junto à janela, com a mão esquelética, segurando o meu amigo pelo braço. E aquela mão não tinha músculo ou veia, era um esqueleto sem peles. As mãos grandes e sem unhas, eles não possuíam nem cabelo, nem pelos. E vi quando o brilho nos olhos dele se apagou e o seu rosto foi ficando azulado, e ele parou de se mexer e não disse mais nenhuma palavra. E as criaturas simplesmente sumiram do nada, sem deixar vestígios. Eu parei o caminhão, ainda muito assustado e em choque, e fui olhar, e não os vi mais, graças a Deus. Continuei prestando os primeiros socorros a meu amigo e ele não reagiu. Como já estávamos nos limites da cidade, liguei por uma ambulância e os paramédicos, quando chegaram, não puderam fazer mais nada por ele. Mas eu sabia a verdade. Aquela entidade lhe tirou a vida com apenas um toque das suas mãos. Com o passar do tempo, eu percebi que foram os insultos que o meu ajudante e amigo provocaram naquelas entidades. No entanto, elas não deixaram barato. Foram atrás dele, buscando vingança. Provavelmente pela sua falta de respeito. Como eu disse antes, não quero desculpá-lo. A sua escolha de desrespeitar aquelas criaturas trouxeram esse desfecho para sua vida. Mesmo porque eles não eram humanos. Eu penso que se ele tivesse tomado a decisão de não baixar a janela para insultar aqueles seres, hoje ele estaria vivo. É no que eu acredito. E aí vai um conselho para vocês. Não mexam com as coisas que vocês encontrarem nas estradas. Elas podem ser sobrenaturais. Obrigado por ouvir meu relato. Eu e o primo nos dedicamos a vida inteira à profissão de motorista de caminhão. E fomos motoristas de uma grande empresa de transportes por 12 anos. Mas eu e ele queríamos trabalhar por conta própria. Como não podíamos comprar um caminhão para cada um, juntamos dinheiro e compramos um caminhão. E entramos como sócios. E revezávamos nas viagens como transportadores. Íamos transportando cargas nesse Brasil afora, passando todos os tipos de situações das mais perigosas, tanto com a crescente criminalidade nas estradas, tanto nas estradas mal sinalizadas ou precárias. Mas depois de horas, dirigindo de um polo do país ao outro, tivemos a pior experiência que alguém pode passar numa estrada remota desse grande Brasil. Sem segurança e à mercê de forças que não compreendemos. Depois de tantos anos como transportador, muitas coisas sobrenaturais aconteceram comigo e com o primo. Nós estávamos transportando eletrodomésticos do estado de São Paulo para o estado do Maranhão. Eu já havia dirigido há mais de 5 horas. E quando eu me sentia cansado, o primo assumia o volante. E quando ele se cansava, eu assumia.
Depois de andar quilômetros e mais quilômetros, você acaba se deparando com coisas das quais desconhece, coisas sobrenaturais. Eu sempre gostei de viajar à noite. Era mais tranquilo, com menos movimento. Eu ligava o rádio e ia curtindo a viagem. De vez em quando, ia admirando a natureza, o nascer e o pôr do sol. Eu gosto dessa sensação de liberdade. Me preparei para dormir e o meu primo assumiu a direção. A estrada, nesse ponto, era estreita e sinuosa, cercada por mata, e começou a chover muito forte. Depois de 1 hora dirigindo, o primo deu um berro e freou bruscamente, temendo o impacto. Ao passar por uma bifurcação, se deparou com 4 pessoas que atravessavam a estrada. Eu acordei assustado, meio desorientado, sem saber o que acontecia. Era uma família de 4 pessoas, um homem de cerca de 40 anos, uma jovem senhora de uns 35 anos, um garoto de uns 6 anos e um bebê de colo. Surgiram diante dele, fugindo da mata. Estavam encharcados, muito sujos e enlameados dos pés à cabeça, e tremiam de medo ou de frio, não sei ao certo. A mulher levava a criança no colo e apontou na direção oposta, para a mata. O homem, que parecia o marido e pai das crianças, também apontou na direção, com o dedo indicador, o que pareceu mecânico, e pediu com a voz trêmula e um olhar suplicante: por favor, ajude a minha família. Eu não consegui deixar de notar, mas aquele jeito de olhar me deu a certeza que algo de muito terrível tinha acontecido com aquela família. Eu perguntei se eles queriam carona e que os deixariam onde eles quisessem, já que a cidade mais próxima era o nosso destino. Mas eles não responderam. Eu estava preocupado com a situação da família, principalmente com as crianças, ali paradas na estrada deserta, sem iluminação alguma, chovendo e no meio do nada. Arrumei um lugar para eles na cabine do caminhão. O primo me disse para agir com cautela, pois não sabíamos se era um assalto. Ele me disse que talvez estivessem usando a família para nos roubar ou a carga. Mas enquanto ele me falava para não confiar neles e que tudo parecia muito estranho, olhamos na direção da família e os 3 sumiram repentinamente. E eu quase pulei da poltrona com um susto. O primo tratou logo de sair de lá, sem pensar 2 vezes, mas não sem antes marcarmos bem a localização onde aquela família tinha estado e a mata ao lado, pois apontavam com insistência aquele local. Durante o trajeto até o final da viagem, quando felizmente entregamos a carga ao seu destino, eu não consegui relaxar, e mesmo tentando me desligar e dormir um pouco, eu não tirei a visão daquela família da cabeça. Então convenci o primo a ir comigo a uma delegacia, e ele acabou me acompanhando. Falamos com um detetive que nos mostrou fotos de famílias desaparecidas aqui no Brasil, e eu fiquei chocado com tantas famílias sumidas no nosso país. E imaginem o susto que tomamos quando reconhecemos aquela família. O pai, a mãe e os 2 filhos, e tratamos de ir com eles mostrar o local. Como já era dia, mas a estrada de terra estava muito enlameada e de difícil acesso, ficamos olhando de longe, enquanto os 2 detetives com dificuldade chegaram ao local. Aparentemente, a mata naquele ponto tinha se fechado. Encontraram um carro da família no fundo do barranco
e todos tinham morrido no acidente. E ainda penso neles com muito pesar. Entendo que esse foi o jeito que encontraram de mostrar onde a família estava e que nenhum deles tinha saído com vida. E pergunto a vocês, como se refaz de uma experiência assim? Um abraço a todos. Meu nome é Evandro e sou um caminhoneiro há mais de uma década. Viajo pelas estradas desse Brasil imenso, conhecendo lugares e pessoas diferentes a cada parada. Mas uma das experiências mais marcantes aconteceu em uma noite escura, em um posto de combustível, no meio do nada. Como caminhoneiro, posso falar com propriedade que moro nas estradas desse país. Tenho dia para sair de viagem, mas não sei quando vou voltar. A data de me reunir novamente com a minha família pertence a Deus e às estradas. Eu sou viúvo há cerca de 10 anos e os meus filhos, 3 lindos garotos, enquanto trabalho, ficam com a minha irmã. Essa história de vez em quando volta para me assombrar. Naquela noite do dia 22 de novembro de 2019, eu viajava entre o Rio de Janeiro e a cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E como já era noite, parei no posto de combustível para abastecer, jantar e descansar um pouco. Mas acabei encontrando um velho amigo e passamos um tempo conversando. Antes dele se despedir, ele me disse uma coisa brincando sobre assombrações nas estradas e terminou dizendo para eu tomar cuidado. Eu ri dele e me afastei para ir embora. Antes de entrar na cabine do meu caminhão, quando vi uma figura pálida parada ao lado da bomba de gasolina, assustei-me de imediato, pensando ser apenas uma alucinação da estrada, fruto da imaginação. Porém, ao me aproximar, percebi que era uma moça com uma aura inexplicável ao redor dela, tentando entender o que estava acontecendo. Mas algo naquele olhar me cativou, e sem hesitar concordei em levá-la comigo. Eu entrei no meu caminhão e ajeitei as minhas coisas para dar espaço para ela se sentar. Ela entrou, eu liguei o caminhão e seguimos viagem. A certa altura, percebi que ela comprimia a barriga com o antebraço e fazia uma expressão de dor. Eu lhe perguntei se estava tudo bem e ela respondeu que sim, que era apenas uma cólica. Eu lhe perguntei se ela precisava que eu parasse para ela usar o banheiro. Ela disse que não. Ainda assim, fiz o que ela disse. Enquanto seguíamos viagem, ela permaneceu ao meu lado, silenciosa. Eu tentava puxar assunto, perguntando quem ela era, de onde vinha, mas ela apenas sorria, enigmaticamente, como se guardasse um segredo profundo. Como eu gosto bastante de conversar, eu continuava insistindo, mas quando eu sempre perguntava de onde ela era e qual o seu nome, ela se mantinha calada, quieta, sem dizer mais nenhuma palavra. Com o passar do tempo, a presença dela se tornou reconfortante. Conversávamos sobre tudo e sobre nada, compartilhando histórias e risadas, mas sempre havia uma sombra de mistério pairando sobre ela, principalmente quando eu lhe perguntava algo pessoal, como se ela quisesse esconder algo de sua vida e não quisesse contar. A única coisa pessoal que ela me contou foi que seu pai estava hospitalizado e, como estava preocupada em não encontrá-lo com vida, ela precisava chegar com urgência até a cidade de Juiz de Fora, antes que fosse tarde demais. Mas durante a conversa eu percebi a mesma expressão de dor em seu rosto e resolvi não perguntar mais nada. Naturalmente ela não desejava conversar. E depois de algumas horas dirigindo, vislumbrei as luzes da cidade e apontei para ela, dizendo: já estamos chegando.
Ela gemeu baixinho e apertou a barriga, fazendo uma cara de dor, ainda mais feia. Eu não sabia como ajudá-la. Eu já tinha me oferecido até para levá-la a um médico. Mas, para falar a verdade, não acreditei que fosse uma simples cólica. As expressões de dor que ela fazia eram muito preocupantes, mas eu não podia obrigá-la. E já bem perto da entrada de Juiz de Fora, ela começou a se contorcer na poltrona de dor, pondo agora as duas mãos sobre a barriga, gemendo ainda mais alto. Ela olhava para mim com lágrimas nos olhos, e uma pequena mancha de sangue surgiu em sua barriga, que foi crescendo a tal ponto de escorrer sangue pela poltrona. Eu fiquei muito assustado e penalizado com ela, sem saber como ajudá-la, e lhe perguntei o que ela tinha e como ela tinha se ferido daquele jeito. E não me respondeu, mas ela me lançou um sorriso tímido e um olhar de gratidão, e seu corpo foi desaparecendo lentamente até sumir de uma vez. E eu perdi completamente o controle sobre o meu caminhão e atravessei um canteiro e bati em uma árvore, ainda sem acreditar no que vi. E fiquei por um tempo assustado e me perguntando o que tinha acabado de me acontecer. Continuei minha jornada, mas nunca mais vi aquela moça. A experiência me assombrou por muito tempo, me fazendo questionar a realidade das coisas que vi nas estradas escuras da vida de um caminhoneiro. E até hoje me pergunto se ela foi apenas uma ilusão da estrada ou se realmente era um espírito em busca de redenção. Na volta de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, voltei a encontrar o meu amigo, aquele do qual comentei ter encontrado no posto de combustível, onde dei a carona à moça fantasma. E contei o que aconteceu comigo. E ele me disse que há um mês a polícia havia encontrado uma moça loira assassinada pelo namorado lá perto. E pela minha descrição, devia ser ela. O namorado a havia esfaqueado no abdômen. Um forte abraço. Fiquem com Deus.